Meu nome é André Matos, eu sou cirurgião plástico e esse é meu canal no YouTube, o Universo da Cirurgia Plástica. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pandemia. Na verdade, eu gostaria de estar aqui hoje falando que isso foi um assunto que ficou no passado, mas infelizmente vemos um recrudescimento dos casos, um aumento do número de casos em todo o país. Como eu fiz considerações sobre a pandemia durante todo o ano de 2020, vou fazer um pequeno resumo aqui no meu canal do YouTube. O coronavírus, esse é o 7º coronavírus que aparece infectando a raça humana. Os outros 6 não tiveram esse potencial pandêmico. Não se sabe exatamente como esse coronavírus chegou nos seres humanos, mas supõe-se que um morcego tenha picado um pangolim, cuja carne é muito apreciada na Ásia, e ao ser consumido por um ser humano, o vírus tenha se adaptado e começado essas infecções em massa. Nós conhecemos muito as doenças virais, mas o coronavírus é uma novidade que está sendo estudada dia a dia pelos médicos com as diferentes modificações que ele ocorre e com as diferentes situações que aparecem nos pacientes. Todos os vírus têm uma capacidade de mutação, de mudança, e isso é que preocupa. Quanto mais mutável o vírus, mais difícil de ser controlado com vacina. A gente sabe, por exemplo, que as doenças virais da infância, cachumba, rubéola, sarampo, todas essas têm vacina, os vírus são os mesmos, eles não mudam. Portanto, vacinando as crianças na infância, ninguém tem esse risco mais no futuro. O coronavírus, ele até o momento já apresentou algumas mutações, criou algumas cepas diferentes que mostram ser mais transmissíveis, algumas até com potencial de gravidade maior, porque tem uma carga viral maior, por exemplo, a P1 aqui do Brasil, no Amazonas. Entretanto, aparentemente, todas essas cepas no momento, com exceção da sul-africana, que parece ser um pouco resistente às vacinas, todas essas cepas do coronavírus respondem, são controladas pelas vacinas que foram produzidas até hoje. O coronavírus é uma doença respiratória, basicamente. No início da pandemia, lá no final de 2019, início de 2020, não se sabia muito como o coronavírus ia se comportar nos seres humanos, então naquela ocasião a sugestão maior era lavar as mãos e manter distanciamento social. As máscaras foram introduzidas para uso obrigatório no mundo mais ou menos em torno de maio. Hoje a gente sabe que as máscaras são fundamentais para controlar a pandemia, porque ao falar e expelir vírus com a máscara, essa chance de contaminar as outras pessoas é muito baixa. A única solução para essa pandemia é a vacinação em massa. E essa vacinação tem que ocorrer o mais rapidamente possível para que esse vírus não desenvolva novas cepas. Vou dar um exemplo da gripe, do vírus da gripe, ou a influenza, que foi o causador da pandemia de 1929. O vírus da gripe muda todo ano, por isso todo ano a gente tem que se vacinar contra a gripe. A gente não sabe exatamente como vai ocorrer com o coronavírus, mas é possível até que essa vacinação possa ser necessária a cada ano, a cada 2 anos. A gente não se sabe ainda exatamente qual vai ser o grau de proteção que as vacinas vão dar por quanto tempo. Algumas pessoas comentam, as vacinas foram feitas muito rapidamente. Claro, a situação demanda que isso seja feito rapidamente. A única coisa que mudou em relação à produção das outras vacinas, a mais rápida até hoje teria sido a da cachumba, com 4 anos que levou para ser produzida, foi a fase 3, que foi um pouco mais reduzida em termos de tempo e de quantidade de pessoas. Se a gente tivesse tempo para a gente produzir uma vacina com a fase 3 mais prolongada, talvez essa vacina realmente demorasse um pouco mais. O que está acontecendo hoje é que o mundo é a fase 3. Nós temos mais pessoas sendo vacinadas, e aí a gente pode avaliar melhor os efeitos colaterais e como vai ser a proteção que essas vacinas vão ser dadas. Cito um exemplo recente, que já foi até descartado pela União Europeia, que talvez a vacina de Oxford causasse fenômenos tromboembólicos nos pacientes. Isso foi descartado após avaliar os casos, porque hoje em dia a gente tem muito mais gente sendo vacinada, eventualmente alguma coisa pode aparecer de doença nessas pessoas vacinadas que não tem nada a ver com a vacina. Para isso serve a fase 3, para avaliar os efeitos colaterais e o tempo de duração da vacina. É muito importante lembrar que a gente tem anticorpos que protegem contra a doença e também a imunidade celular. Portanto, a vacinação é a arma que nós temos contra a pandemia. Enquanto ela não estiver controlada com a vacinação em massa da população, o distanciamento social, o uso de máscara e higiene pessoal é extremamente importante. Hoje a gente observa que alguns países que já estão mais avançados na vacinação já conseguem começar a liberar um pouco as pessoas desse distanciamento social e do uso de máscara. Você dá o exemplo de Israel e até alguns estados americanos. Isso vai chegar em breve aqui no Brasil quando a gente conseguir vacinar toda a população. Por enquanto é muito necessário que a gente mantenha esses cuidados, porque o grande problema do coronavírus é que a quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo é muito grande. E isso sobrecarrega o sistema de saúde. Quando o sistema de saúde está sobrecarregado e com muitos pacientes, mais pacientes do que ele pode tratar,
Nesse caso, às vezes, algumas medidas restritivas são importantes para diminuir um pouco a contaminação naquele momento, para que o sistema de saúde seja aliviado e possa oferecer tratamento para o paciente. É muito angustiante a gente ter uma pessoa doente e não ter como tratá-la. Isso não pode acontecer no século XXI. Portanto, vamos todos juntos seguir as orientações das autoridades de saúde para que essa pandemia acabe o mais rapidamente possível. Como eu disse no início, eu gostaria de estar dando uma notícia aqui que ela já acabou, mas como isso não é possível, vamos continuar e eu volto aqui para dizer, essa pandemia acabou em breve. Muito obrigado, pessoal. Se inscreve no canal para receber os nossos novos vídeos e atualizações semanais.